catequistas! Sejam bem-vindos aqui no programa Catequese em Movimento, aqui na TV Pai Eterno, a Casa do Pai na sua casa. Olá, irmã Natividade! Sim, irmã Aparecida, todos nós, não é? Estamos aqui animados para poder movimentar mais um Catequese em Movimento. Seja bem-vindo, você catequista de todo canto do Brasil. Não sei se tem fora também, mas se tiver, sejam bem-vindos. E a todos também que prestigiam, estão conosco, nos felicitam quando encontram, não é? A gente fica tão contente bom, né? Quando a gente encontra pessoas que às vezes também nem são catequistas, mas estão ali participando, ouvindo, aprendendo, né? Agradecem pelo programa. Então, um carinho a cada um de vocês aí desse nosso Brasil. Obrigada pela audiência. Isso, e acompanhando a TV Pai Eterno. Sim. Hoje, em nosso programa, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, que é o tema central do Sermão da Montanha, feito por Jesus. Lá, no Sermão da Montanha, ele fala das alegrias que nós teremos no céu e dos valores do reino que vão garantir a nossa felicidade aqui na Terra. Sim, esses valores, né? Eles nos mostram, que Jesus nos mostra, não são os mesmos valores que a nossa sociedade apresenta, que a gente vai vendo, né? O poder, o consumismo, o prazer. Nada disso acontece. Competição, não é? Não, aqui também. Não. Então, todos esses valores que a sociedade preza, mas que não são nada daquilo, né, que Jesus quer nos ensinar, quer nos mostrar, não é? E outros valores também que a gente vai vendo aí que não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho, né, nos mostra, nos leva a vivenciar. Então não podemos viver presos também a uma teologia da prosperidade, onde muitos, não é, vão ali, pensam que eles são, né, ricos, são felizes pelos bens que possuem, por aquilo, né, que Deus vai promovendo na vida para ganhar, né, nada, né, achando que são as bênçãos, né, quer dizer, você tem uma vida boa, você tem dinheiro, você tem, e isso Deus te deu, né, uma recompensa, são bênçãos ali. Não é bem isso que Jesus quer trazer para a gente. Não são os bens que nos farão melhores, né? Sim, verdade. Mas sim a gente ser cada vez melhor, procurar ser, né? Ter a bondade e o amor no coração. A essência. Exato. As bem-aventuranças, elas vão nos responder ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de cada um de nós, de cada homem. Elas nos colocam diante das escolhas decisivas em relação aos bens terrenos, aquilo que acabamos de falar, não é? Então, a gente pode até se perguntar, né, como estão sendo as nossas escolhas, né, enquanto estamos aqui na Terra. Será que nós vamos levar essas escolhas para a eternidade? Não é? Cada um pode se perguntar, a gente também, não é? Se aquilo que a gente está escolhendo nos leva para a vida eterna, nos fazem bem-aventurados, não é? E as bem-aventuranças nos ensinam, então, o fim último, ao qual Deus nos chama, que é o reino de Deus e a vida eterna. Sim, então, catequista, para você desenvolver, né, esse tema com seus catequizandos, a gente sugere, né, a leitura do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 3 a 10, onde São Mateus diz assim: Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. E Jesus termina assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois diante desse modo perseguiram os profetas que vos perseguiram. Então, na catequese, ler, explicar cada bem-aventurança, fazer pergunta para os seus catequizandos, para eles compreenderem melhor cada uma, perguntar o que é ser manso, o que é ser pacífico, o que é ter misericórdia. Então, desenvolver essas palavras com os catequizandos de vocês. Isso vai ajudar bastante. É verdade. Eu até lembrei de um pensamento da nossa mãe fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, que fala sobre a mansidão, que a mansidão é a força revestida de veludo. Acho esse pensamento um pensamento assim muito profundo, muito bonito, não é? Porque você acha que é ficar, não, você tem uma força, mas aquela delicadeza, aquele que o veludo traz, aquela maciez, você, ser simples, ser bondoso, ser caridoso, mas por dentro você é uma pessoa firme, nas convicções. Isso. E quando Jesus também nos pede para fazer alguma coisa, é porque é para nossa felicidade. Ou também quando ele nega alguma coisa, é para nossa felicidade. Então Deus está sempre visando a nossa felicidade, o nosso fim último, E nós podemos ver assim pessoas em vários lugares, felizes, e cada uma pode ter também um motivo de felicidade e diferente, não é? Sim, sim. E a felicidade que Jesus fala, e que está lá na Bíblia, ela dura. Ela pode durar para sempre, Porque foi para isso que ele nos criou, para que nós possamos participar da felicidade dele no céu, Que nós possamos nos esforçar para sermos santos, felizes, mas do jeito de Deus, não do jeito que a gente quer, Porque a gente parte em busca de coisas muitas vezes que não vão nos trazer felicidade e nem trazer felicidade para aqueles que estão à nossa volta. A nossa felicidade é a felicidade do jeito que Deus idealizou para cada um de nós. E esse é o caminho, Esse é o caminho. Nós vamos trazer, logo depois do intervalo, algumas atividades que vão elucidar melhor as bem-aventuranças, que vão ajudar você, catequista, a desenvolvê-las mais aí na sua catequese. Porém, antes do intervalo, faça parte dessa família de amor. Muito bem. A TV Pai Eterno é a casa do Pai na sua casa. E entre em contato conosco, pelo portal paieterno.com, ou pelo telefone 6235 069800. E se ligue aí, coloque também suas sugestões, ajude também, participando desse programa a melhorar também mais o nosso programa. Não saia daí, daqui a pouco estaremos novamente com vocês. Estamos de volta depois desse breve intervalo com a Ana Maria e agora elas vão dizer pra gente o que vai acontecer. Pode ser, Ana? Tudo irmã. Bom? Mais uma vez, um prazer estar aqui passando dicas, novidades para os nossos catequistas, Sempre uma alegria, irmão. Isso mesmo. E trouxemos aqui como falar de bem-aventurança, Gravar, são 8 bem-aventuranças, para a gente gravar essas 8 bem-aventuranças no coração. Nós trouxemos aqui um painel. Isso mesmo, irmã. Um painel
que vai poder, né, ter a participação dos catequizandos, não é? Isso mesmo. Para completar as frases. Mostra pra gente aí como é que é. Vamos mostrar, irmã. Primeiramente, o catequista, ele pode imprimir alguns cartões. Aqui nós vamos utilizar um mural, mas ele vai utilizar a parede, o quadro, o que ele tiver. Um TNT, como ele achar melhor. Não é? Então, nós imprimimos aqui a figura das bem-aventuranças. Imprimimos a palavra porquê, esse porquê, que é a ligação, né? E também imprimimos aqui, né, o que vamos ganhar, né, com essas bem-aventuranças. Então a gente vai trabalhando aqui. Nós vamos utilizar da seguinte forma: eu vou falando, as irmãs vão respondendo e a gente vai colocar lá, tá certo? Então, tá primeiramente, certo, né? Tá certo, né, irmã? Vamos lá. Aqui, como é que nós então vamos pela primeira aqui. Sair. Bem-aventurados os humildes de espírito. Então você vem, coloca no quadro aqui. E aí você vai pegar o porquê que são bem-aventurados os humildes de espírito. Irmã Natividade, já peguei. Por quê? Ela já pegou. Nossa, eu Eu já peguei. Ela estava com essa carta na manga. Quero ver. E a gente não Olha viu. aqui dentro. Olha, irmã. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem são os humildes de espírito, irmã? Os humildes de espírito são aquelas pessoas que se colocam igual Maria, não é? Se reconhecem servos, se reconhecem nada diante da grandeza de Deus. Isso não é? mesmo. Isso Que mesmo. vivem na simplicidade de coração. Né? Muito Aqui. bem. Ah. E assim o catequista vai colocando cada bem-aventurança e vai explicando, né, para o catequizando também. A outra, bem-aventurados os que choram. Por quê, irmã Maria Aparecida? Olha a mágica acontecendo. Porque serão consolados. Serão Não é? consolados. Ó. Muito bem. Bem-aventurados os que choram. Mas que choro é esse, né? Imagina, né? Que choro, a gente tem que ver o choro, não é qualquer choro, né? Ah, choro porque eu perdi no jogo, choro porque o outro me bateu, né? Se for criança, choro porque, eu não gosto de você. Não, Não é né? qualquer choro. É choro, vamos dizer assim, um choro livre, né? No sentido assim, um choro aberto, né? Um choro Sabe por de causa que do eu mundo lembrei? que tá aí, um choro Igual das São guerras. Francisco, né, que diz que o amor não era amado, aquele choro sentido de Também, amor, né? é. Lembrei Isso dele. mesmo. Um choro realmente carregado, né? Na verdade, de oração, né? Podemos dizer assim, né? Verdade. Sim. E aí, Ana? Irmã, vamos ver Vamos botando. a próxima. Bem-aventurados os mansos. Por que, irmã Natividade? Esse sou eu. Isso mesmo. Os mansos, porque eles possuirão a terra. Aquelas pessoas que... Quem são esses mansos? Essas irmã? pessoas que são fortes, suportam, não é, as provações, as dificuldades, com essa mansidão, com essa fortaleza interior, vamos dizer assim, sem desesperar, sem, não é entrar assim em pânico, mas aquela Sim. pessoa que tem uma força. Às vezes a gente olha e encontra pessoas assim, né? Com aquela força interior, às vezes mediante uma situação caótica, né? A perda Isso de mesmo. alguém, um acidente, sei lá, né? Mas aquela força, né, interior que Entrega uma para Deus, fé, né? não é? A fé faz com que ele tenha esse autocontrole, né? Ele, nessas situações difíceis. Mansidão. São né? os mansos. Irmã, Próximo. e os que têm fome
de justiça. Fome e sede. Sede e fome de justiça. Porque Que sede, serão, que fome é essa, irmã? porque serão saciados. Né? Assim como o nosso corpo se alimenta, a gente tem fome, a gente tem sede, né? E a gente precisa se alimentar, a gente precisa beber, principalmente água, né? Nós, fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, né? Então, a justiça, né, tem aquele ditado, tarda, mas não falha. Mas que justiça é essa que a gente deve perseguir para alcançar? A justiça de Deus, né? Porque que não é a justiça dos homens, né? A justiça dos homens é falha, é enganadora, mas a de Deus não, ela acontece, né? Ela sempre vem para aquelas pessoas que são mansas, né? Para aquelas pessoas que choram, para aquelas pessoas que são humildes de espírito. É a justiça de Deus que vale. Por isso temos sempre que esperar em Deus. Esperar em Deus. A gente vê hoje tantas pessoas que, né, qualquer coisa leva na justiça, não é? E quer buscar seus direitos. E outros também que acabam fazendo, né, essas injustiças e esquece que, Sim, mediante Deus, nós vamos prestar contas de tudo, né? Da menor palavra que a gente disse, né? De cada coisinha, nós vamos prestar contas a Deus, não é? A justiça realmente de Deus, essa a gente não escapa. Isso é verdade. Irmã, bem-aventurados os misericordiosos. Eu gosto muito dessa. Por quê, irmã? Porque a misericórdia, ela leva também à misericórdia. Então, um coração que é misericordioso, ele com certeza vai alcançar o coração de Deus que tem a misericórdia. Exatamente. Não é aquela pessoa compassiva, aquela pessoa que sente com o outro, né? É a imitação de Jesus Claro, mesmo, não é? sim. Então, alcança a misericórdia aquele que também tem misericórdia. Sim, irmã. Irmã, e os bem-aventurados, os limpos, os puros de coração. Por quê, irmã? Porque verão a Deus. Eles verão a Deus, né? Então os puros, aquele que tem um coração voltado para Deus, que não vê a maldade, né? Ou melhor, não tem a maldade no coração, né? Que está sempre procurando fazer o bem para cada pessoa, vivendo do jeito que Deus quer que a gente viva, não é? Então essas pessoas são os puros, que não julgam, né? Que estão sempre ajudando na verdade. Então esses são os puros de coração, né? Bem-aventurados os pacificadores. Por quê, irmã? A paz, os pacíficos, não é? Eles são a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque eles são chamados filhos, não é? Aquela pessoa que promove a paz. É filho da paz. Isso. Então, nós somos pessoas que não vivem criando confusão com o outro, não é? E que a gente reza pela paz, que nós somos pessoas, não aquelas pasmaceira, né? Aquela coisa assim, sem atitude, não. Que promove realmente a paz no meio das pessoas, às vezes dentro da família, às vezes no ambiente de trabalho, você é aquele canal de paz, de consolidação, de união com o outro. Então, você vai obter, não é? Essa filiação divina que é Sim. o Senhor da paz. É o ponto de equilíbrio realmente em qualquer situação, em qualquer ambiente, né? Também bem-aventurados os perseguidos. Por que eles são bem-aventurados? Os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Então, esses perseguidos, na verdade, podem ser perseguidos mesmo, né? Fisicamente. Quantas pessoas, né? Em quantos lugares desse mundo a nossa igreja é perseguida, os cristãos são perseguidos, não é? E suportam essa perseguição, né? Na história da nossa igreja, na história da nossa salvação,
quantos mártires tiveram que foram perseguidos, Sim. né, por causa da justiça de Deus. Então, deles é o reino dos céus, estão nos céus hoje em dia. E a perseguição, e existe hoje em dia os perseguidos, né, nas suas ideias, os perseguidos nos seus, né, afazeres, que também é um meio, né, de perseguição, né, sua ideologia. Então é para a gente pensar mesmo. Às vezes a gente fala, não, mas eu não persigo ninguém. Mas às vezes a gente pode pensar, né, mas o que eu falo do outro? O que eu, né, digo daquele lá? O que eu penso desse aqui? Isso também, se a gente não tomar cuidado, pode ser um tipo de perseguição, realmente. Verdade. Então, né, eles alcançarão os céus, aqueles que, né, sofrem e por amor de Deus. Verdade. Não é? Eu olhando, né, essas bem-aventuranças, a gente lembra que Jesus, né, nos dá esse caminho da felicidade, né, nos ajuda realmente a nos encaminharmos para o céu. Por quê? Porque isso tudo acontece na nossa vida. Se a gente olhar a vida como com um olhar cristão, se a gente for viver a nossa vida, uma vivência profunda, né, na imitação da vida de Cristo, próprio Jesus, né, passou por todas Sim. essas bem-aventuranças, mostrando para a gente como né, que nós devemos viver e que nós devemos responder aquilo que o mundo nos envia, não é? Sim. Então, um cristão ele não pode vivenciar de qualquer forma, não. O cristão ele precisa vivenciar com aqueles sentimentos que o próprio Jesus incutiu dentro da nossa vida, mostrou, né, e deixou por escrito para a gente também, né, fazer essa vivência. Uhum. Já está chegando ao fim? Tá chegando ao fim. E antes passa da rápido. gente terminar, vamos terminar com essa passagem lá de São Mateus, ainda no capítulo 5, que Jesus vai falar para a gente da justiça, né, de alcançar o reino dos céus. Jesus disse assim: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Em verdade, eu vos digo, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei, até que se cumpram todas as coisas. Portanto, quem abolir um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos digo, se vossa justiça não superar os escribas, a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus fala para a gente, né? Para que a gente tenha um coração além, acima, né, daqueles corações puramente terrenos. E Jesus fala, né, se a gente ensinar as bem-aventuranças, nós teremos o reino dos céus. Quem quer ter o reino dos céus? Ficamos aqui então com esse pensamento, agradecendo a Deus por mais um programa, para a gente poder também pensar, não é? E elevar o nosso coração. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana. Até. Se Deus quiser.